Hoje, na verdade, é o Dia Nacional da Ciência e Tecnologia. 16 de outubro, seremos no Brasil o Dia da Ciência e Tecnologia. Neste ano, em meio a eleições gerais, mais uma vez totalmente informatizadas, área em que somos referência mundial, peço a atenção de vossas excelências e dos brasileiros e brasileiras que nos veem e nos ouvem pelo rádio, pela TV e pela internet, para uma breve reflexão sobre a busca do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico do nosso país. Daqui eu discorreria um discurso longo, que eu não vou fazê-lo, mas só fiz esse parágrafo aqui para dizer que a ciência e tecnologia é fundamental, que um país igual ao nosso, um país continental, onde a infraestrutura é essencial, nós precisamos muito valorizar a ciência e tecnologia. Eu fui vice-presidente aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia, sou membro titular dela lá, e sei o tanto que é importante. O que me traz aqui hoje, nesse púlpito, principalmente aqui, nobre presidente Ana Amélia, é falar sobre o Dia do Professor, que realizamos ontem, a senhora acabou de falar aqui, lembrar, né? Um dia importante, são os educadores do nosso país, educadores dos nossos filhos, quem nos deu a oportunidade de poder vir aqui falar, e ter o dom de fazer um discurso para a nossa população. Quero cumprimentar a todos que nos ouvem, a todas as professoras e professores pelo seu dia. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para prestar uma singela homenagem ao Dia do Professor, celebrado dia 15 de outubro. Nobre professor Cristóvão, o senhor é um professor, sempre foi o nosso professor, uma pessoa que admiramos e respeitamos como nosso professor, né? Tudo começou em 15 de outubro de 1827, quando o imperador D. Pedro I baixou o decreto criando o ensino elementar no Brasil e determinando que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Tratava-se ainda de descentralização do ensino, do salário dos professores, das disciplinas básicas, até do modo de contratação dos professores. Mas somente em 1963... com o Decreto Federal 52.682, a data se transformou em feriado escolar. O decreto definia a inclusão, a razão do feriado. Abre aspas. Para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos do ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na escola, na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. De fato, fecha aspas, de fato, trata-se de um profissional do mais alto valor, da mais alta importância para a nossa sociedade, que precisa ser enaltecido, sim, mas que infelizmente não tem recebido o devido reconhecimento por parte do poder público. Então, essa data deve servir para alertar as autoridades e a sociedade quanto à situação que os professores vivenciam anualmente em nosso país. Trago aqui um exemplo de como a situação da carreira dos professores no Brasil está realmente péssima. De acordo com o ranking de valorização elaborado pela Fundação Educacional VAC Games de 2013, o Brasil ficou em penúltimo lugar no universo de 21 países pesquisados. Numa escala que vai de 0 a 100, a avaliação do país ficou bem abaixo da média de 37 pontos, atingindo apenas 2,4. A pesquisa levou em conta quatro indicadores: interesse pela profissão, respeito em sala de aula, remuneração salarial e comparação com outras profissões. Quanto ao interesse pela profissão, uma outra pesquisa da Fundação Victor Civita e Carlos Chagas deu também indícios desanimadores. Apenas 2% dos estudantes de ensino médio pesquisados no Brasil tinha como primeira opção no vestibular carreira em pedagogia ou licenciatura. E não é para menos. Afinal de contas, no Brasil, os professores, além de enfrentarem salas de aula cheias e falta de condições adequadas de trabalho, ganham mal, menos da metade da média salarial paga aos professores de 46 países. Foi o que mostrou um estudo divulgado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Enquanto a média entre professores da educação básica no Brasil é equivalente a $12.337 por ano,
Nos outros países pesquisados era de $28.700, ou seja, menos da metade. Também não é de se espantar com um piso salarial nacional de apenas R$ 2.446 por mês. Não poderia ser outro resultado. Contudo, de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE, mais de 10 estados brasileiros não pagam nem esse piso. Ser professor no Brasil não é algo que motive quem está buscando uma profissão. Basta ver as estatísticas dos vestibulares para os nossos melhores universidades em 2017. Enquanto os cursos mais procurados do vestibular da FUVEST, que seleciona alunos para a USP, tem mais de 50 candidatos por vaga, a concorrência nas licenciaturas e na pedagogia não chega a 10. Na Unicamp, a situação não era muito diferente. Apenas a licenciatura em letras ultrapassava os 10 candidatos por vaga em média. Além dos baixos salários e do estafante jornada de trabalho, existem ainda outros graves problemas que precisam ser enfrentados e que afetam diretamente a qualidade de aula ministrada pelo professor. Refiro-me, por exemplo, à falta de autonomia pedagógica, às turmas superlotadas, ao sucateamento das escolas. Temos ainda o grave problema da falta de disciplina em sala de aula. Hoje, o professor é frequentemente desrespeitado por pais e alunos e muitas vezes se vê impossibilidade de manter a disciplina em sala de aula, o que só aumenta o desgaste e o estresse desse profissional. Então, senhoras e senhores senadores, essa é uma situação preocupante, porque sabemos que sem educação é impossível construir um país melhor, com justiça social, com progresso e desenvolvimento. Basta ver os exemplos que estão ao nosso redor. Não vemos na literatura nenhum caso de país desenvolvido que não tenha investido fortemente em educação. Investir em educação significa muita coisa, mas, sobretudo, significa valorizar o profissional da educação, o professor. É preciso melhorar a remuneração do professor, diminuir as contratações temporárias e incentivar a formação continuada do profissional do magistério. O Plano Nacional de Educação, senhora presidente, para o período de 2014 e 2024, pode ser um dos caminhos para tornar a carreira de professor atraente. Ele prevê, por exemplo, equiparar a remuneração dos docentes com a média de outras ocupações de nível superior e a criação de plano de carreira em todos os municípios. Senhor presidente, professor, senador Cristóvão Buarque, senhoras e senhores senadores, educar é uma função nobre e extremamente importante para qualquer sociedade. Todos nós que aqui estamos, um dia estivemos sentados numa sala de aula, aprendendo as primeiras letras. Numa sociedade que o conhecimento tem cada vez mais importância, em que as transformações se aceleram a cada dia, o professor desempenha um papel-chave. A ele compete não apenas formar novos profissionais para o mercado de trabalho, mas, sobretudo, formar cidadãos conscientes de seus direitos e seus deveres. Compete ao professor também transmitir bons valores para os educandos, para que os homens e mulheres de bem se formem. Já nos ensinava Pitágoras, no ano de 500 a.C., que abre aspas, é preciso educar a criança para não ter que punir o homem, senhor senador Cristóvão Buarque. Se hoje enfrentamos graves problemas de violência urbana, uma das razões é, com toda certeza, a deficiência de nosso sistema educacional, que começa pela falta de valorização do profissional de educação. Para concluir, senhor presidente, no dia de hoje, gostaria de homenagear aqui todos os professores do Distrito Federal e do Brasil, o Simpro e todos os professores, o Simproep, etc. e tal, pelo transcurso do seu dia na figura da professora Aparecida de Oliveira Correia, primeira professora concursada de Brasília no ano de 1958. E ela e suas colegas pioneiras desbravaram o cerrado, trazendo as letras e o conhecimento às crianças dos candangos. Como parlamentares, temos a função de elaborar leis, de fiscalizar e também de alertar a sociedade e as autoridades para a situação que podem comprometer o futuro de nosso país. É por isso, senhor presidente, se nada for feito para melhorar a educação no Brasil, daqui a algum tempo, talvez 10 ou 20 anos, a distância entre nós
e os países desenvolvidos será tão grande que será impossível superá-la. Os novos desenvolvimentos da tecnologia, tais como a robótica, a inteligência artificial e a nanotecnologia, mostram que o caminho a percorrer é longo. Temos ainda muitos problemas de base a solucionar. E o primeiro deles é, sem dúvida, senhor presidente educador, é a educação. A vocês, professores, meus parabéns sinceros, porque apesar dos baixos salários, da longa e cansativa jornada de trabalho e de todos os problemas, vocês não desistem. Continua lá firmes e fortes, munidos do ideal de ensinar, de transmitir conhecimento, de contribuir para um mundo melhor. São heróis anônimos que ajudam a construir o futuro do Brasil. Senhor presidente, muito obrigado. Quero comemorar junto com todos os professores do Brasil, com Vossa Excelência e com todos os colegas aqui essa data tão importante. Muito obrigado, Vossa Excelência.